Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu quero ler alguns versos com os irmãos, a partir do versículo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 15. Esse é um texto que nós temos meditado ao longo desses tempos, temos ministrado sobre ele, e mais uma vez, nós queremos fazer menção dele na mensagem de hoje. Está escrito lá, olha, Marcos 5,15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, ou da sua cidade, ou da sua província. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Queridos, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Os demais textos você acompanha aqui no telão, para que a gente possa ganhar tempo aqui essa noite. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa passagem que fala sobre o endemoniado de Gadara. Apesar dele ser o foco da nossa mensagem hoje, eu quero que você entenda algo antes de eu colocar para você o propósito dessa mensagem. O tema dessa mensagem é permaneça. Será que você pode repetir isso? Mais uma vez. Mais uma vez. Diga para a pessoa que está do seu lado, por favor, permaneça. Eu queria que você prestasse muita atenção na importância de permanecer. A Bíblia, se você lê-la, você vai encontrar muitas pessoas que usufruíram de Deus, mas que não permaneceram, se foram. Pessoas que passaram por Jesus e que depois você nunca mais vai ouvir falar de nenhuma delas. Agora, para que você entenda, olha comigo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e versículo de número 1 e 2. Acompanhe aí no telão, marque aí onde você está, anotando. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1 e 2. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros, o que mesmo? O que está escrito aqui? Um homem com um espírito imundo. Agora veja, a mesma passagem, o mesmo relato, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, e versículo de número 28, Evangelho de Mateus, capítulo 8, e versículo de número 28, está escrito assim, olha, Mateus 8, 28, tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, é a mesma passagem, narrada por um outro escritor, saíram-lhe ao encontro o quê? O quê? No outro evangelho nós lemos Marcos disse Mateus está dizendo 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes, que
Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Veja, o que aconteceu de tão importante, que um evangelista diz que haviam dois, mas que para o outro evangelista, um daqueles endemoniados, ele nem fez questão de narrar, ele diz apenas um estava ali. Talvez algumas pessoas vão olhar, como alguns gostam de dizer e falar assim, a Bíblia está se contradizendo, porque um está dizendo dois, mas o outro da mesma passagem, para o mesmo relato, está dizendo que havia um. Mas a pergunta que deveria ser feita é, o que aconteceu com um desses homens, para que o outro evangelista não falasse sobre ele? Pastor, mas esse é um texto isolado na Bíblia? Claro que não. Deixa eu ler com você aqui mais um texto e te mostrar. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, e versículo de número 29. Está escrito assim, olha. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, versículo 30. E eis que dois cegos, quantos cegos? E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha a maneira como o evangelista vai descrever a forma plural, porque haviam dois. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10 e versículo de número 46. A mesma passagem narrada por um outro evangelista. Depois chegaram a Jericó. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão estava sentado junto do caminho. Quantos? Um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. O que eu quero começar a construir aqui com os irmãos essa noite é o que aconteceu ao longo da história que fez com que um desses homens fosse narrado e o outro fosse deixado de lado. O que aconteceu com um desses homens que o escritor diz sobre ele, mas o outro sequer foi contado a respeito do seu propósito e da sua vida? Veja, a resposta está no versículo de número 52, Marcos 10, 52. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente recuperou a vista, ou seja, ele recebeu o que estava procurando, foi curado, foi liberto, foi sarado, agora vamos voltar para a nossa vida. É isso que ele fez? É claro que não. Logo depois de ter recebido o que buscava, olha o que a Bíblia diz, e foi seguindo, vamos de novo, e foi seguindo. Ou seja, aquele homem, aquele cego, que a Bíblia descreve apenas sobre ele, o outro não. Porque o outro fora curado e voltou para a sua vida normal. Mas Bartimeu não. Bartimeu foi curado, recebeu o que buscava, mas a partir daquele momento ele diz, eu sou um novo seguidor de Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você, há uma diferença enorme entre os cristãos dos dias de hoje. A maioria dos crentes de hoje são aqueles que buscam a bênção, buscam o milagre, buscam o livramento, e quando recebe, eles se vão.
mas louvado seja Deus que ainda existem aqueles que, independente do que recebem, eles continuam seguindo a Jesus. Veja, se você for procurar na Bíblia, você vai encontrar inúmeros casos como esse que eu aqui citei. Pessoas que desfrutaram de Deus, mas que a partir do momento que receberam aquilo que buscaram, eles se foram. O propósito não é enxergar Deus como como é que é comida rápida, como é que passa e compra? Fast food. Obrigado. Não é esse o propósito. A igreja não pode ser um ambiente onde eu venho para buscar aquilo que preciso, não. A igreja é um lugar de pessoas que estão seguindo a Jesus. Pastor, eu fui curado, estou seguindo a Jesus. Pastor, eu ainda não fui curado, mas eu continuo seguindo a Jesus. Porque o segredo não está no que eu recebo, o segredo está em permanecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: meus irmãos, por favor, sejam firmes e constantes na vossa fé. É impressionante que nós encontramos textos como esse. Pastor, por que o outro cego não está descrito aqui? Porque logo após receber aquilo que buscava, foi-se embora. É como os leprosos que chegaram diante de Jesus, chegaram em 10. 10 leprosos precisando de um milagre diante de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus dá uma palavra a eles, dizendo: vão, mostrem ao sacerdote, e eles indo pelo caminho foram curados. Quando eles olharam e perceberam que estavam curados, eles disseram: voltemos à nossa vida. Mas um deles disse: eu preciso voltar a Jesus. Tem aqueles que sabem que tudo que tem, tudo que recebem é de Jesus. Eu preciso voltar para Jesus. Agora veja, por que eu estou descrevendo isso para você? Para você entender a importância de permanecer. Quem permanece é lembrado e honrado. Quem se desvia irmãos, o maior milagre não é Deus fazer algo em você. O maior milagre é que, independente do que Deus faça, você permanece firme. Por isso eu quero dar para você algumas características de uma pessoa que permanece. E dentro dessas características nós iremos descobrir por que as pessoas não permanecem em Deus. Eu tenho certeza que você deve ter a gente estava com saudade de ouvir choro de criança na igreja, de ver a Lívia correndo pela igreja. Diga para a pessoa que está dizendo: isso são sinais de uma vida que vai voltando ao normal. Ah, você não entendeu, não. Sabe por que você não entendeu? Porque às vezes você estava lá na sua casa, você não estava aqui, viu a igreja vazia, pregando para uma câmera. Agora eu vi esse som já. Lembra disso já? Pregando só aqui. Então, agora não, agora tudo isso indica: as coisas estão voltando ao normal. As características de quem permanece. Marcos capítulo de número 5, deixa aí a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar um pouquinho.
Eu tenho certeza que você conhece pessoas que começaram a fé, estavam trilhando o mesmo caminho que você e de repente você foi e elas ficaram. Talvez algumas pessoas você pergunte dizendo, mas meu Deus, por que é que não foram? Por que é que não avançaram? Por que não seguiram o caminho? Hoje eu quero tentar responder para você essa e outras questões, esta e outras perguntas que nós precisamos tê-las respondidas na nossa vida. Primeira característica, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo 15. Está escrito assim: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Amém? Primeira característica de quem permanece: ele tem uma disposição para a mudança. É impressionante o número de pessoas que servem a Deus e que ainda não entenderam que servir a Deus é ter uma vida de mudança. Não se serve a Deus em uma vida que não haja mudança. Deixa eu dizer para você, esse lugar, adúltero, prostituta, esse lugar é para você. Pelo amor de Deus, irmão. Mentiroso, assassino, esse lugar é para você. Só tem uma coisa, que quando você estiver aqui, não pode continuar sendo quem era. Servir a Deus é ter uma disposição para a mudança. E aí então eu comecei a compreender por que as pessoas não permanecem. Porque elas não estão dispostas a mudarem. As pessoas querem servir a Deus do seu próprio jeito, da sua própria maneira. As pessoas não entenderam que servir a Deus é servi-lo de mudança e mudança e mudança. Talvez algumas pessoas do nosso meio, entre nós, possam dizer assim, mas pastor, eu talvez ainda não tenha alcançado a posição de um bom marido, de um bom pai, de um bom cristão. Mas tem uma coisa, pastor, eu estou lutando a cada dia para ser. Eu entendo, querido, que a santificação é um processo, mas tem gente atrasado demais. Veja, esse homem endemoniado, aqui no versículo 15 que nós lemos, lembra? Esse homem vivia no sepulcro, esse homem vivia se apedrejando, esse homem vivia com as roupas rasgadas, esse homem vivia quase morto, mas após o seu encontro com Jesus, a Bíblia diz que agora ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. Deixa eu dizer para você pelo menos 3 áreas de mudanças imediatas que nós temos ao servir a Jesus. 3 áreas de mudanças imediatas que nós precisamos ter ao servir a Jesus. Primeiro, olha o que o texto vai dizer. Quando aquelas pessoas viram aquele homem ao lado de Jesus liberto, a primeira coisa que eles viram foi, ele está sentado. Ou seja, Jesus mudou a maneira daquele homem andar. Diga comigo, a primeira coisa. Diga, a primeira coisa. A primeira área
que Ele muda na minha vida é a maneira como eu ando. Agora diga para ele assim: e por onde você anda também. Não, diga baixo, porque talvez você vá assustá-lo. Diga para ele: e por onde você anda também. Pastor, eu amo a Jesus, mas eu não consigo deixar de ir num barzinho, pastor. Tomar um negócio, pastor, é um negócio. Aliás, até o Paulo disse para Timóteo tomar um vinhozinho, pastor. Que problema tem? Nenhum. Só saiba de uma coisa: para o céu não vai. Não tem problema. Só não pode viver um evangelho enganado. Aquele homem andava no sepulcro. Aquele homem andava de dia e de noite, peregrinando sem rumo. Mas quando teve o encontro com Jesus, mudou-se a maneira de andar, assentado. Tem muita gente que ainda não entendeu que a sua maneira de andar revela o Deus que você serve. Você está aí? Por onde você anda, Deus está sendo revelado, seja com D maiúsculo ou minúsculo, mas está. A maneira como eu me comporto revela Deus. Sabe como é que as pessoas conheciam aquele endemoniado? É aquele que fica correndo de dia e de noite, se apedrejando, andando pelos caminhos, correndo pelo cemitério. Mas agora que se encontrou Jesus, eles até estranharam. Agora ele está sentado. Assim, como assim? Como mudou-se dessa maneira? Segunda área. A primeira é a maneira de andar e por onde você anda. Número 2, a sua vestimenta. Eu não acredito num evangelho que não muda a vestimenta de um homem e de uma mulher. Você está aí? Irmã, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. E eu não estou aqui para falar sobre moda, eu estou aqui para falar sobre use aquilo que glorifica Jesus. Talvez, quando você saía para a noitada, quando você saía, você se arrumava para seduzir, você se arrumava para chamar a atenção do outro, mas agora não! Agora é para a glória de Deus. Olha a selfie da irmã. Partiu o culto com um decote do tamanho do mundo. Ainda marca lá, reconciliar, pelo amor de Deus. Partiu igreja. Partiu jovem mais. Meu Deus, quer matar o pastor. Eu já preguei aqui há dias atrás sobre a roupa nova. Uma roupa que glorifica, que honra Jesus. Eu preciso entender que algumas vestimentas faziam parte de um tempo da minha vida, mas a partir do momento que conheci a Cristo, não cabe mais. Ah, pastor, eu vou doar todas essas roupas, se não serve para você, não serve para o outro. Não dá para entender, irmão. Diga comigo: as minhas vestes honram a Deus. Terceiro,
encontrou aquele homem em perfeito juízo. Já ouviu a expressão? Parece que esse menino não tem juízo. Parece que essa moça não tem juízo. E literalmente fora de Jesus não dá para se esperar juízo. Quem coloca juízo numa pessoa é Deus. É por isso que você vai encontrar na passagem do filho pródigo de Lucas capítulo 15, a expressão, e caindo em si. Sabe o que significa cair em si? Recuperar o juízo que tinha sido perdido. É o famoso descabeçado. Não dá para acreditar em um evangelho que não muda o juízo de uma pessoa. Que uma pessoa não enxergue o erro que está cometendo. Só permanece, presta atenção, só permanece quem está disposto às mudanças. Aquele que chega diante de Jesus e diga, Senhor, muda mesmo. Coloca a mão no barro e muda, transforma, muda por completo. Mas só tem uma coisa, eu preciso permanecer. Olha o que diz, olha o que diz esse homem assentado, vestido e em perfeito juízo. Mudanças fazem parte da vida com Deus. Caminhar com Deus é caminhar em uma vida de constantes mudanças. Vai ter hora que Deus vai chegar para mim e vai pedir algo, e eu vou ter que mudar por causa daquilo que Ele está me pedindo. Agora tem pessoas brigando com Deus, Ele está falando, filho, filha, por favor, é dessa maneira. E a pessoa, mas será mesmo? Desse jeito não, porque não pode ser do outro jeito, porque é do jeito dele. É da maneira dele. Nós estamos vivendo um evangelho adaptável demais. A máxima das pessoas é dizer, mas pastor, eu estou em paz. É claro que está em paz. Não é uma paz produzida pelo Espírito, é uma paz produzida pela consciência. Se a minha consciência está em paz, tudo bem. Não, essa consciência é caída. Nós precisamos do Espírito de Deus para normatizar a nossa vida. Você está aí? Fala alguma coisa, crente. Segunda atitude de quem permanece. A primeira, está disposto para as mudanças. A segunda, ainda no versículo de número 15, coloca para a gente aqui Marcos 5,15. Olha o que está escrito aqui. A última expressão do texto, o que está escrito aqui? E temeram. Irmãos, isso me assustou. Segunda característica de quem permanece: ele não se ofende com as rejeições. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Esse camarada aqui era um endemoniado. A Bíblia diz que as pessoas tentavam prendê-lo com correntes e não conseguia prendê-lo. Se as pessoas tentavam prendê-lo com corrente, é porque se aproximavam dele. É porque de alguma maneira já estavam perto dele, mas não conseguiam amansá-lo. Agora, depois de ser liberto, sentadinho, bonitinho, transformado, a Bíblia diz que as pessoas tiveram medo dele. Opa, peraí, não tinha quando era um endemoniado. Agora que é liberto, tem medo dele? Isso vai responder a pergunta de muita gente. Pastor, por que é que depois que eu me converti, as coisas ficaram mais difíceis? Pastor, por que depois que eu me converti, os amigos se tornaram os inimigos? Presta atenção, deixa eu dizer para você.
os demônios que te aplaudiam, depois de você se encontrar com Jesus, não te aplaudem mais, te odeiam. Você é luz. Vou dizer de novo, você é luz. E luz sempre incomodou as trevas. Deixa eu dizer algo para você aqui. As pessoas gostavam do endemoniado, mas não souberam lidar com o liberto. É você, presta atenção, é você que está tentando se enquadrar no lugar errado. É você que está tentando ser aceito pelo grupo errado. Você se tornou luz. Você não cabe mais aí. E se você tentar, as pessoas vão se afastar de você. Pastor, parece que depois que eu comecei a vir na igreja, as pessoas foram embora. É claro que foi. Você começou a brilhar. Eu fico impressionado com essas coisas. O mundo, preste atenção, o mundo só vai te amar, te aplaudir, gostar de você, enquanto você for um endemoniado. Mas a partir do momento que você passar a ser um homem liberto, o mundo vai temer você. E não é temer de temor, é temer de medo. Pastor, mas isso está acontecendo demais. E o que você está fazendo ainda, querido? Tentando ser aceito? As pessoas gostavam do cheirador de cocaína. As pessoas gostavam do cara que enchia a cara. O mundo gostava da menina que saía com todo mundo. Agora eu conheci a Cristo Jesus. Essas coisas não cabem mais. Os demônios não irão aplaudi-la. Vão odiá-la. Diga a 3 pessoas perto de você: o mundo que te aplaudia passou a odiá-lo a partir do momento que você teve um encontro verdadeiro com Cristo. Não me importa que o mundo não goste, não me importa que o mundo ofenda, o que me importa é agradar aquele que um dia salvou a minha história. É impressionante o número de pessoas que deixam de brilhar durante a semana só para ser aceito. Pastor, se eu continuar brilhando na segunda-feira, pastor, no meu trabalho eu vou ficar sozinho. Não, você nunca ficará sozinho. Pastor, se eu não apagar a minha luz durante a semana, pastor, na faculdade eu vou ficar sozinho. Não vai não! Cuidado com a rejeição. Eu fico pensando aqui, Jades, quanto vale uma pessoa livre para Deus? E quanto vale uma pessoa livre para o mundo? O mundo não está procurando pessoas livres. Esses dias atrás eu tive a prova disso. Eu parei em um lugar para fazer a manutenção do carro. Deixa eu ver se ele não está aqui. Porque ele disse que estaria aqui hoje. Eu acho que não está. Que eu disse para ele: eu vou te ver lá, cara.
E aí, no meio da conversa, descobriram que eu era pastor. E começou as perguntas e tal. Até que disseram assim: eu vou lá na igreja domingo. Porque o tipo de mulher que nós estamos procurando está lá dentro. Porque a gente sabe onde estão as boas mulheres. Ele disse: lá não. Presta atenção. Lá não. O mundo sabe o que acontece com uma pessoa que se encontra verdadeiramente com Cristo Jesus. Por isso, deixa eu dizer para você, não se venda a preço de banana. Há um preço pago. Ah, pastor, a salvação é de graça para quem não sabe o plano da salvação. Nunca foi de graça. Ah, pastor, mas como é que é? Tinder? É Tinder? Como é que você sabe, filho? Era uma pegadinha. Era uma isca. Qual que é o seu perfil? Paulinha, por favor, Paulinha. Kika, por favor, perfil no Tinder, não. Não foi eu. Eu só joguei a isca. Não deu um segundo. Não, pastor, porque eu estou num grupo de relacionamento aqui para a gente encontrar o irmão. Crente não encontra pessoas em grupo de relacionamento, pelo amor de Deus. Quanto você vale? Ah, mas se eu não tiver algumas características de quando era um endemoniado, pastor, eu vou ficar sozinha. O mundo não vai aplaudir quem é liberto, não espere isso do mundo. Agora, eu quero também te apresentar uma outra coisa aqui. Olha o versículo 17, Marcos 5,17. Olha esse texto. Então, começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. Olha que coisa interessante. Enquanto a pessoa era endemoniada, fique aqui. Não importa o trabalho que dê. Pode ficar, nós vamos correr à noite, nós vamos ficar. Não. Agora, a partir do momento que proporcionou libertação, a gente não te quer aqui, vai embora. Cuidado. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Cuidado. Porque o diabo vai usar de pessoas para tirar você do lugar onde Deus gostaria que você estivesse. As pessoas chegaram para esse endemoniado e disseram: vai embora. Mas por que não mandou embora enquanto era endemoniado? Por que não pegaram esse homem, colocaram ele dentro do barco, levaram para o outro lado da província, disseram: fique aí, a gente não te quer aqui. Por que agora que ele está liberto as pessoas não querem ele? Tem muita gente, irmão, se permitindo viver essa palavra. Retira-se dos seus termos. A gente não te quer aqui. Vai embora. O que é que você está fazendo? Isso aqui não é para você. Não se ofenda. Diga para quem está do seu lado: por favor, não se ofenda. Permaneça. Terceira característica de quem permanece. Versículo 18, Marcos 5,18. Olha o que está escrito aí, Marcos 5,18. E entrando ele no barco,
rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Terceira característica de quem permanece: ele deseja manter uma comunhão com Cristo Jesus. Aquele homem que fora liberto, Jesus não chamou ele para ir. Jesus não disse assim: agora que você está livre, vamos comigo. Não, Jesus deixou ele lá, sentado, vestido, em perfeito juízo. Entrou no barco e ia embora. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, ele entrou junto. E diz: por favor, deixa eu ir junto. Eu quero acompanhar. Eu quero ir. Há um desejo de estar perto, há um desejo de comunhão. Para a grande parcela da igreja, essa comunhão acaba daqui a alguns minutos. Vão lembrá-lo apenas no próximo domingo. Mas algumas pessoas vão entrar no barco e dizer assim: Senhor, por favor, amanhã também, terça também, quarta também, quinta também. Eu quero estar perto. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Olha o que está escrito, Evangelho de João 15, 4. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 4. O que está escrito ali? De novo, mais uma vez. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Próximo verso. Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim... Tem muita gente que não entendeu que comunhão não é um momento, comunhão é uma vida. Vou dizer de novo para você, porque você não entendeu. Comunhão com Deus não é um momento, comunhão com Deus é uma vida. A palavra que nós estamos lendo é o próprio Cristo dizendo: se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai dar muito fruto. Agora, sem mim, nada você pode fazer. Tem muita gente que se esquece disso. Comunhão não é um lugar, não é um momento, comunhão é uma vida. Eu estou ligado na videira no meu trabalho. Ninguém trabalha aqui? Eu estou ligado na videira na escola, eu estou ligado na videira quando ando pela rua, eu estou ligado na videira quando ando pela internet, eu estou ligado na videira, porque sem a videira nada posso fazer. Versículo 6. Quem não permanece em mim é lançado. Está vendo por que a gente não escuta falar de 2 cegos no outro evangelho? Porque quem não permanece é lançado fora. Pastor, mas essa é uma palavra muito pesada para o Jesus hollywoodiano que a gente está acostumado. O Jesus que ama todo mundo, o Jesus que abraça todo mundo. Ele disse: se não permanece, é lançado fora. Esse é Cristo Jesus. Esse não é Jesus pintado pela mídia do século 21. Que daqui a pouco vai estar com uma bandana de arco-íris na testa. Esse não é Cristo. Cristo é esse. Se não permanece em mim, é lançado fora. Esse é Jesus. Se não está,
Se não continua, porque tem muita gente que não entendeu, não é o casamento transformado, não é a porta de emprego, não é a cura da enfermidade, é a salvação da alma. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e... Percebe que o texto não fala de uma vara que fez alguma coisa errada. O texto está falando, é só inferno para quem não está em mim. Você não entendeu. Você viveu uma vida inteira aprisionado pela região, dizendo, o que você faz vai te condenar. Não, não é o que você faz, é onde você está. Porque se você estiver nele, é impossível não dar frutos. Pastor, eu não consigo, eu sou uma pessoa explosiva. Você não é explosivo, você não é irado, você não é isso. Você só não está enxertado na videira. O fruto do Espírito, ele é uma realidade na vida de quem está enxertado na videira. Lembra? Gálatas capítulo de número 5. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé. Lembra disso? Pastor, mas eu não consigo ser manso. Não é que não consegue, não está enxertado na videira. Quem está enxertado na videira, como descreve o livro de Jó, ainda que esteja seco, ao cheiro das águas, a raiz encontrará as águas e ela voltará a ter vida. Versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Pastor, parece que Deus não responde a minha oração. Não é que Deus não responde a sua oração, é que talvez você não está enxertado na videira. Quarta característica, a gente já está acabando, só falta mais 5. Quarta, olha quanto glória a Deus, mais desanimado, mas é até pecado você fazer isso. Talvez você tentou animar o pregador e você acabou desanimando. Eu vou dizer de novo para você. Quarta característica. Não vou nem te dar outra chance, porque aí eu vou desanimar mesmo. Versículo de número 19. Marcos capítulo 5, versículo 19. Quarta característica. Coloca para a gente aqui. Olha o que está escrito ali. E clamando com grande voz disse: oh Jesus, receba vida. Jesus, porém, o que está escrito ali? De novo, Jesus, porém, não lhe permitiu. Quarta característica de quem permanece: aprendeu a ouvir não. A maioria das pessoas que foram provadas e permaneceram, recebeu em algum momento da sua vida um não. Veja, mas talvez receber um não do pastor não seja tão dolorido quando receber um não de Deus. Alguém aqui já recebeu um não de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Não. Eu vou fazer. Deus disse, não. Eu disse, mas eu quero. Não. A maioria das pessoas que não permanecem é porque não aprenderam a ouvir que Deus diz não. Posso dizer uma coisa para você, uma verdade? Deus diz muito mais não do que sim. Eu me lembro até hoje,
no final de um propósito, orando pela cura da minha mãe, e Deus me respondendo: não, não será assim. É fácil quando você encontra um Deus, como a Bíblia diz, né? Nele nós temos o sim e o amém, e a impressão que nós temos é que Deus não fala não. Paulo, em Atos capítulo 16, recebeu um não de Deus. Não desça, não faça. Irmãos, nós precisamos aprender que para permanecer, nós temos que aprender a ouvir não. O não foge o caráter. O não confronta a vontade, porque a vontade está dizendo faça, e de repente vem um não, e parece que quebra a nossa vontade no meio. Mas eu permaneço. Mas eu insisto. Quinta e última característica. Quinta e última característica de quem permanece. Marcos 5,19. Veja, Jesus diz não, você não vai. Olha o que está escrito. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, olha só, comigo você não vai, mas vai para a tua casa. Vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Para casa. Para onde você vai daqui a pouco? Para onde você vai retornar daqui a pouco? Jesus disse, vai para a sua casa. Vai para os teus e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Quinta característica de quem permanece. Ele tem a sua vida alinhada a um propósito eterno. O propósito daquele homem era dizer, agora, a partir de agora eu vou entregar minha vida para Jesus e vou passar todos os dias seguindo. Jesus disse, esse não é seu propósito. Seu propósito não é esse. Seu propósito é ir para a sua casa, ir para os seus e pregar o que eu fiz na sua vida para eles. Eu sei que tem muita gente que sonha em servir a Jesus aqui. Para algumas pessoas Jesus está dizendo, o seu lugar não é servir aqui, vai para casa. Você vai pregar para a sua família, você vai pregar para os seus, e você vai dizer para ele o que eu fui e quem eu sou na sua vida. Vai pregar no seu trabalho, vai pregar na sua escola. Pastor, eu queria tanto pregar no púlpito da igreja. Você vai, irmão. Mas enquanto isso, vá para casa. Enquanto esse dia não chega, vai para os teus e coloca o púlpito lá. E prega lá. E deixa a boca secar lá de tanto pregar sobre Jesus. Eu me lembro, irmão, quando a gente estava começando a estava acabando os demônios de Bauru, eu pegava os obreiros e ia para Areópolis. Ia caçar, meu amigo. Acabava de Areópolis e ia para outro lugar. A gente ia fazendo, porque começa pelos nossos. Diga para a pessoa que está do seu lado, o que você não é capaz de fazer em casa, não seja irresponsável de querer fazer na igreja. Você está aí, irmão? Jesus disse, comigo você não vai, você vai voltar para sua casa. Vamos colocar de pé.